Em um mundo onde muitas nações lutam para conter o crescimento populacional, o Japão enfrenta um dilema oposto e igualmente alarmante. Sua população está desaparecendo. O número de nascimentos caiu para níveis historicamente baixos e cada ano que passa marca um novo recorde de declínio. As ruas, que antes vibravam com a energia da juventude, agora são dominadas por uma população envelhecida. Creches fecham por falta de crianças, enquanto lares de idosos se multiplicam em ritmo acelerado. Se essa tendência continuar, o país pode enfrentar um colapso sem precedentes em sua economia e sociedade. Mas como o Japão chegou a esse ponto? Por que os jovens estão adiando ou abandonando completamente a ideia de formar famílias? E o mais importante, será que existe uma saída para esse problema antes que seja tarde demais? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você já deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal que está só começando e precisa muito da sua ajuda para continuar crescendo e dessa forma você também não perder os próximos capítulos da nossa história. O declínio populacional, como o Japão está encolhendo. Imagine um país onde cada geração é menor que a anterior, onde escolas são fechadas não por falta de recursos, mas sim por falta de alunos. Esse é o cenário atual do Japão, com uma taxa de natalidade de apenas 1,26 filhos por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter uma população estável. O país está encolhendo em um ritmo acelerado. Em 2023, o Japão registrou menos de 800 mil nascimentos, o menor número desde que os registros começaram. Paralelamente, o número de idosos continua crescendo, com mais de 29% da população acima dos 65 anos. Já as projeções para o futuro são ainda mais alarmantes. Estima-se que, se nada mudar, a população japonesa, atualmente em torno de 124 milhões, pode cair para menos de 100 milhões até 2050 e continuar diminuindo nas décadas seguintes. Algumas regiões do país já se tornaram verdadeiras cidades fantasmas, onde casas abandonadas e ruas vazias são testemunhas silenciosas desse declínio. Em áreas rurais, existem vilarejos onde quase não há crianças e em algumas cidades menores, escolas inteiras fecham as portas por falta de estudantes. Esse encolhimento tem impactos profundos. A economia sofre com a escassez de mão de obra e o sistema previdenciário se torna insustentável, com um número cada vez menor de trabalhadores sustentando um número crescente de aposentados. O Japão sempre foi uma potência tecnológica e industrial, mas sem uma população jovem para manter essa engrenagem funcionando, seu futuro se torna incerto. O governo tem plena consciência do problema e o considera uma das maiores ameaças à estabilidade do país. No entanto, lidar com uma crise demográfica não é uma tarefa simples. Resolver o problema exige mudanças profundas na sociedade e, principalmente, entender por que os japoneses estão tendo cada vez menos filhos. E é isso que a gente vai entender a seguir. As causas da queda na natalidade: trabalho, cultura e estilo de vida. Por que os japoneses estão tendo cada vez menos filhos? A resposta para essa pergunta não é simples, mas se esconde em uma teia complexa de fatores sociais, econômicos e culturais que juntos criaram um ambiente pouco favorável para a formação de famílias. O primeiro grande obstáculo é o trabalho. O Japão tem uma das culturas corporativas mais exigentes do mundo, onde jornadas exaustivas são a norma e a dedicação ao emprego é vista como uma virtude suprema. Muitos trabalhadores enfrentam longos expedientes, ultrapassando 10 ou 12 horas por dia, sem mencionar a cultura do nomikai, os encontros pós-expediente em bares considerados essenciais para manter boas relações profissionais. Isso deixa pouco tempo para a vida pessoal, tornando difícil encontrar um parceiro, casar e criar filhos. Já as mulheres japonesas são particularmente afetadas por esse cenário. Apesar dos avanços na igualdade de gênero, muitas ainda enfrentam um ambiente de trabalho que não oferece suporte suficiente para mães que querem conciliar carreira e maternidade. A cultura tradicional japonesa ainda espera que as mulheres assumam grande parte das responsabilidades domésticas e do cuidado com os filhos. O resultado, muitas escolhem evitar o casamento ou, quando se casam, optam por não ter filhos para não comprometer suas carreiras. Outro fator determinante é o alto custo de vida. Criar um filho no Japão é caro. O custo com educação, moradia e até mesmo com creches pode ser proibitivo para muitos casais. Além disso, o mercado imobiliário das grandes cidades torna difícil para famílias jovens encontrarem moradias espaçosas e acessíveis. Em um país onde o sucesso acadêmico é altamente valorizado, muitos pais se sentem pressionados a investir pesadamente na educação dos filhos, o que desestimula a ideia de ter mais de uma criança.
As mudanças culturais também desempenham um papel crucial. Diferente das gerações passadas, os jovens japoneses de hoje não enxergam o casamento e a paternidade como um objetivo obrigatório de vida. Muitos optam por permanecer solteiros e priorizar carreiras, hobbies ou mesmo a liberdade de uma vida sem compromissos familiares. Esse fenômeno é tão significativo que surgiu um termo para descrevê-lo: Soushoku Danshi, os homens herbívoros, referindo-se a jovens que evitam relacionamentos românticos e sexuais, muitas vezes por considerá-los muito trabalhosos ou estressantes. A ascensão da tecnologia também contribui para essa tendência. O entretenimento digital, os jogos e até mesmo a popularidade de relacionamentos virtuais, incluindo a indústria dos host clubs e das namoradas virtuais, criaram alternativas para os relacionamentos tradicionais. Para alguns, a ideia de construir uma família parece menos atraente quando comparada com uma vida sem obrigações e com entretenimento sempre disponível. Esses fatores se combinam para criar uma sociedade onde ter filhos é visto como um desafio imenso. O Japão se encontra em um paradoxo. Um país rico, tecnologicamente avançado e cheio de oportunidades, mas onde as condições para formar uma família se tornaram cada vez mais difíceis. O governo tem buscado soluções, mas será que elas são suficientes? No próximo tópico, veremos as estratégias adotadas para tentar reverter esse declínio populacional e se elas estão, de fato, funcionando. As tentativas de reverter o declínio, o que o governo e a sociedade estão fazendo. O Japão tem plena consciência da crise demográfica que ameaça seu futuro. O governo já tentou de tudo para incentivar os casais a terem mais filhos, mas os resultados até agora foram decepcionantes. Por que tantas políticas fracassaram? E o que ainda pode ser feito para impedir que a população do país continue diminuindo? Uma das primeiras medidas adotadas foi o aumento dos incentivos financeiros para famílias. O governo oferece benefícios em dinheiro para pais que têm filhos, além de subsídios para educação e creches. Algumas prefeituras criaram programas locais ainda mais generosos, como moradia gratuita para casais com crianças ou bônus financeiros para cada novo nascimento. Mesmo assim, os resultados são tímidos. Diferente de outros países, onde incentivos monetários aumentaram a taxa de natalidade, no Japão a questão vai além do dinheiro. O problema está no estilo de vida da população, moldado por décadas de uma cultura que desestimula a formação de famílias. O governo também tenta melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Empresas são incentivadas a reduzir as horas extras e flexibilizar os horários para permitir que seus funcionários passem mais tempo em suas casas. Também existem tentativas de tornar o trabalho remoto mais comum, algo que ganhou força durante a pandemia. No entanto, a mentalidade corporativa do Japão é resistente a mudanças. Muitos chefes ainda esperam que seus empregados fiquem no escritório até tarde e quem sai no horário muitas vezes é visto como preguiçoso ou pouco comprometido com a empresa. Outro desafio é o papel das mulheres no mercado de trabalho. Para encorajar mais mães a terem filhos sem abrir mão de suas carreiras, o Japão criou políticas de licença maternidade mais longas e subsídios para creches. Porém, encontrar vagas em creches públicas ainda é um problema sério, especialmente em grandes cidades como Tóquio e Osaka. Muitas mães simplesmente não conseguem voltar ao trabalho porque não há onde deixar os seus filhos. Além disso, algumas empresas hesitam em contratar mulheres jovens por medo de que engravidem e tirem licença, o que cria um ciclo vicioso que desmotiva muitas delas a terem filhos. Para resolver o problema da falta de jovens no país, o Japão poderia recorrer à imigração, como muitos países ocidentais fazem. No entanto, essa solução esbarra em uma barreira cultural. O Japão sempre foi um país historicamente fechado a estrangeiros, tendo uma resistência profunda à ideia de trazer um grande número de imigrantes para suprir a escassez de mão de obra. Embora pequenas mudanças tenham ocorrido, como programas para atrair trabalhadores estrangeiros temporários, a sociedade japonesa ainda não vê a imigração como uma solução viável para a crise demográfica. Apesar dos esforços do governo, a taxa de natalidade continua caindo ano após ano. As políticas existentes atacam os sintomas, mas não a raiz do problema. A cultura do excesso de trabalho, a falta de suporte para famílias e as novas prioridades dos jovens japoneses. Se o país quiser realmente mudar esse cenário, será preciso reformular profundamente a sua estrutura social e econômica. Mas o tempo está se esgotando. O que acontecerá se o Japão não conseguir resolver essa crise? No próximo e último tópico, vamos explorar o futuro desse país que envelhece rapidamente e as consequências para o mundo. O futuro do Japão, o que acontece se nada mudar? Se o Japão não conseguir reverter a sua crise de natalidade, o que pode acontecer? O país pode estar caminhando para um futuro inquietante, onde cidades inteiras ficarão vazias, a economia entrará em colapso e sua influência global diminuirá drasticamente. Mas os impactos vão muito além das fronteiras japonesas. Essa crise pode mudar a ordem mundial.
A primeira consequência será a desaceleração econômica. O Japão já enfrenta dificuldades para manter sua força de trabalho. Empresas têm cada vez mais dificuldade para preencher vagas e setores essenciais como a construção civil e os cuidados com idosos sofrem com a escassez de trabalhadores. Se a população continuar diminuindo, a economia encolherá, tornando-se incapaz de sustentar os gastos sociais. O sistema previdenciário, que já opera no limite, pode se tornar insustentável, levando a um aumento de impostos para cobrir o déficit. O encolhimento da população também afetará o mercado imobiliário. Com menos jovens comprando casas, muitas propriedades ficarão vazias, fazendo com que cidades inteiras se tornem cidades fantasmas. E a verdade é que em algumas regiões isso já está acontecendo. Já existem milhões de casas abandonadas, conhecidas como Akiya, que ninguém quer comprar. No futuro, esse problema pode se espalhar para grandes cidades, transformando bairros antes movimentados em áreas desertas. No cenário internacional, o Japão pode perder a sua relevância. Hoje, o país é a terceira maior economia do mundo e uma potência tecnológica. Mas uma população reduzida significa menos inovação, menos consumo e menos influência global. Em um mundo onde China e Índia crescem rapidamente, o Japão pode se tornar um gigante enfraquecido, sem força para competir economicamente. Para tentar evitar esse destino, algumas cidades japonesas já começaram a adotar medidas extremas. Como dissemos antes, algumas oferecem moradia gratuita para famílias que decidem se mudar para lá. Outras criaram incentivos financeiros cada vez mais agressivos para quem tiver filhos. Mas até agora, nenhuma dessas ações teve um impacto significativo. Se nada mudar, o Japão pode ser um dos primeiros países modernos a passar por um declínio populacional irreversível. O futuro do país depende de sua capacidade de transformar sua cultura de trabalho, oferecer melhores condições para famílias e talvez aceitar a imigração como uma solução viável. Caso contrário, sua trajetória pode se tornar um alerta para outras nações que enfrentam desafios semelhantes. O Japão já foi um exemplo de crescimento e inovação para o mundo. Agora, ele precisa decidir se quer ser também um exemplo de como lidar ou falhar em lidar com uma crise demográfica sem precedentes. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal para mais vídeos como esse, tanto sobre história e economia japonesa, como também história do mundo. E falando em vídeos como esse, caso você queira saber sobre os maiores mitos sobre os samurais japoneses, eu recomendo você assistir a esse vídeo que vai aparecer na tela para você agora, beleza? Vejo vocês no próximo capítulo dessa história.